Olá, turma. Agora acho que vocês me veem, me ouvem. Deixa eu colocar o tutor aqui na sala. Pessoal, bom dia a todos, então. Sejam todos bem-vindos à disciplina de pontes e estruturas. Eu sou o professor Renan Galvão. Eu vou me apresentar novamente, porque a gente acabou perdendo a aula passada, né? Eu sou o professor Renan Galvão, eu sou engenheiro civil, mestre em engenharia de edificações e saneamento. Atualmente eu curso doutorado em engenharia civil. E na aula passada, pessoal, a gente teve um problema, pelo jeito, né? A gravação não ficou disponibilizada, só ficou o finalzinho. Eu vi que muita gente não conseguiu acompanhar, né? Eu recebi várias mensagens no AVA de alunos dizendo que não tinham conseguido acompanhar a aula, que estava sem a gravação. Então, eu até comentei, né, no finalzinho da aula passada, que se a gente tivesse, de fato, tido esse problema, eu ia repetir, né, o conteúdo da aula anterior. Então, não se preocupem, a gente vai ver, tá, o que eu passei na aula passada. E aí a gente reajusta aí os dias, né, a gente dá uma apertada no tempo para conseguir fazer duas aulas em uma. Pode ficar tranquilo, mas eu vou repetir o conteúdo da aula passada, para que vocês não fiquem prejudicados, tá? Ó, bom dia então lá para todo mundo, bom dia para o Geraldino, para o André Matheus, para a Patrícia, para o Diego, Nicolas mandou bom dia, o Hudson mandou bom dia para todo mundo. Vamos começar então, pessoal, já que o nosso tempo, agora que a gente ainda tivemos problema na aula passada, né, o nosso tempo está mais curto. Vamos lá então. Deixa eu abrir aqui o slide 2, eu estava aberto o slide 3, mas o slide 3 seria o da aula dessa semana, né? Vamos voltar para a aula passada. Isto. Então, hoje, tá, a gente vai trabalhar com a sessão, a gente começa a aula de hoje, né, trabalhando com a sessão 1.2 do livro didático, que trata do projeto geométrico e as cargas permanentes nas pontes de concreto, tá? Quais são aí, né, as informações essenciais para o projeto de uma ponte? Tá bom. Nós precisamos saber o obstáculo a ser vencido, se é um corpo hídrico, vai ser chamado de ponte, se for alguma avenida, alguma rodovia, algum vale, aí vai ser um viaduto. Nós precisamos conhecer ainda o desenvolvimento planialtimétrico do terreno, a gente precisa conhecer toda a topografia do terreno para poder, né, saber se vai haver algum tipo de desnível do ponto inicial para o ponto final da ponte, se eu vou precisar fazer uma ponte em curva ou se ela vai poder ser retilínea, né, eu preciso conhecer tudo isso. Preciso conhecer muito bem a topografia da região. Além disso, eu preciso fazer levantamentos geotécnicos e hidrológicos, tá? Geotécnicos para eu saber a capacidade de carga que aquele solo consegue receber para dimensionar as minhas fundações. E levantamentos hidrológicos eu preciso saber, porque afinal de contas, se eu estiver dimensionando uma ponte, né, eu preciso garantir que o rio que está passando por essa ponte, tá, não tem o seu nível d'água aí elevado a ponto de submergir a ponte, né? Isso é um problema também, tá? Então, eu preciso conhecer ali esse regime de vazões máximas e mínimas para eu poder aí garantir que eu vou dimensionar a minha ponte com uma folga, né, em relação a esse nível máximo de água para que a minha ponte não fique submersa. Preciso aí, é claro, saber dos raios mínimos de curvatura horizontal, as rampas máximas admissíveis e quantas faixas de tráfego eu tenho e quais são as suas larguras aí, né? Essas informações a gente vai ter aí, né, daí diretrizes, legislações que vão apontar esses valores de referência.
A gente sempre vai, ao longo de toda essa disciplina, a gente vai estudar o dimensionamento de uma ponte em viga, tá? Mais especificamente, essa ponte em viga da figura aqui, ó. É uma ponte composta aí por um tabuleiro apoiado sobre duas vigas longitudinais, tá? A estrutura ela apoiada sobre tubulões, eu tenho um vão interno de 25 metros e 2 balanços de 4,5 metros, tá? Essa é a ponte a ponte em viga que a gente vai dimensionar ao longo dessa disciplina. Quando eu observo esse perfil longitudinal, eu enxergo aqui, ó, a minha viga longitudinal, tá? Aqui eu enxergo as minhas 3 vigas transversinas, eu tenho uma viga transversina no meio do vão e outras 2 transversinas, uma em cada apoio, que são as vigas transversais, tá? Aqui na lateral, né, em contato já com a pista, eu tenho uma estrutura que a gente chama de cortina, que é uma estrutura de contenção de solo, e uma rampa de aproximação, tá? Essa laje de aproximação que está apoiada na minha cortina, tá? Que é uma estrutura que a gente chama encontro, tá? Que ela vai ficar nas laterais do meu solo, né? Onde, né, nos meus 2 pontos de apoio aí, onde eu estou ligando a minha ponte, certo? Só que a ponte não está apoiada nessa estrutura de cortina, tá? Pelo contrário, a cortina ela vai exercer uma força, uma carga localizada sobre a viga da minha ponte, tá? Que é uma estrutura de encontro, de compatibilização entre a via de acesso e o tabuleiro da minha ponte. Quando eu olho em planta, né, quais são os elementos que eu consigo enxergar no tabuleiro dessa ponte? Ó? Lembra que eu falei, né, que era uma ponte em viga com 2 vigas longitudinais? Aqui eu enxergo a projeção delas. Ó. Eu tenho uma viga longitudinal aqui e uma outra viga longitudinal aqui, ou viga longarina, né? As transversinas eu também enxergo. Eu tenho uma transversina aqui, uma outra transversina aqui e uma terceira transversina aqui nesse apoio. Aqui eu enxergo as minhas estruturas laterais, tá? Laje de aproximação tá aqui. Aqui eu tenho a cortina, que é a minha estrutura de contenção, onde a laje de aproximação se apoia. E aqui eu tenho 2 alas para ajudar a dar estabilidade na estrutura da minha cortina. Tá? São dentes aqui, né, que a gente insere solo adentro, tá? Na direção perpendicular à cortina, para garantir maior estabilidade desse conjunto. Além disso, eu enxergo, ó, entre a minha cortina, né, que é a minha estrutura de encontro, e a pista, tá? Da minha ponte, né, o tabuleiro da minha ponte, entre essas 2 estruturas eu tenho uma junta de dilatação. Tá? Essa junta de dilatação, ela é um espaço, né, que a gente deixa, um espaço preenchido com alguma espuma, tá, algum material elástico, mas é um espaço que a gente deixa para que as estruturas possam se mover aí, né, se dilatar ou contrair em função da variação térmica, por exemplo, né, e eventualmente algum outro processo que a estrutura acabe se movimentando, a gente precisa deixar esses espaços para isso. Além disso, a gente enxerga ainda as barreiras rígidas, eu preciso ter barreiras rígidas nas 2 laterais da ponte, e também drenos laterais, ó, 2 linhas de dreno aqui, para que a gente garanta a drenagem superficial desse pavimento. Agora ver, né, a descrição de cada um desses elementos que eu apontei. Então, as juntas... Deixa eu só ver aqui as dúvidas. Tá, todo mundo me ouvindo. Então, agora eu fiquei ressabiado, né? Eu vou checar sempre se está todo mundo me vendo, me ouvindo. Então, nós temos daí, né, desses elementos que eu comentei, então, as juntas de dilatação, tá? Que são mecanismos entre elementos estruturais, preenchidos por materiais de alta capacidade de deformação. Nesse caso, como a gente tem um tabuleiro apoiado em uma ponte em viga, tá? Essa ponte em viga, ela é toda uniforme, íntegra, tá? Ela tá inteiriça ali, né? É um único elemento. Aí, onde eu tenho o encontro, né, com a minha cortina, né, entre a minha cortina e a superestrutura da ponte, né, o tabuleiro da minha ponte, ali que eu tenho encontro de estruturas,
aí sim eu coloco uma junta de dilatação, tá bom? Que tem que ser preenchida aí por um elemento, né, algum material de alta capacidade de deformação para poder absorver essa deformação que as minhas estruturas vão apresentar. Preciso, como falei, de barreiras rígidas, tá? Que são dispositivos de segurança em concreto para proteção lateral de veículos, em uma situação de eventual choque aí de veículos, né? Então precisa proteger. Imagina, né? Deixar sem nenhuma barreira lateral, perigosíssimo, né? Tem que ter. Nós temos ainda os drenos, tá? Que aí são dispositivos de drenagem capazes de captar e conduzir as águas da chuva sobre a pista. Tá? Esses drenos, a gente vai ter que ter 2 linhas de drenos laterais nos 2 lados da seção transversal, e o meu pavimento vai ter que ter uma declividade transversal, tá? Maior ou igual a 2%. Bom, então eu preciso ter uma declividade transversal aí de pelo menos 2% para garantir que a água que choveu sobre o pavimento escoa para as laterais, para os meus drenos, e aí os drenos descarregam essa água em algum local adequado. Eu não posso ter pista molhada, né? Aí nós temos as lajes de aproximação, que vão permitir a transição entre o tabuleiro e a via de acesso à ponte, tá? A laje de transição, ela tá aqui, né? Tem uma laje de transição em cada lado, né? Ó, aqui eu enxergo ela em corte, né? Laje de transição ou laje de aproximação, tá? Então ela vai fazer essa transição entre o tabuleiro e a via de acesso à ponte, tá? São estruturas enterradas, certo? E elas se apoiam sobre a cortina, tá? Esse apoio ele é feito por meio de um aparelho de apoio fixo ou articulação de concreto. Tá? Então a cortina ela sustenta essa laje de aproximação, que é uma estrutura enterrada. Nós temos as cortinas daí então, que são estruturas de suporte para as lajes de aproximação e são estruturas de contenção para aterros compactados. Tá? As cortinas elas fazem a contenção da terra na região dos encontros das superestruturas. Aqui nós temos o detalhe da cortina, então a gente enxerga aqui, ó, né, a seção transversal da cortina, aqui a gente enxerga a laje de aproximação. Veja que essa laje de aproximação está apoiada sobre um console aqui na minha cortina, tá? E ao fundo a gente enxerga a ala, tá? A ala, como eu falei, né? A ala em planta são esses elementos aqui, tá vendo? A gente tem 2 alas, uma em cada extremidade da minha cortina, e elas estão posicionadas a 90 graus do eixo da cortina. São como se fosse aí 2, né, dentes aí que a gente coloca só lá dentro para ajudar a dar estabilidade para minha estrutura de encontro, tá? Em corte, a gente enxerga a ala assim, ó, tem uma seção mais ou menos triangular, né? Ó, aqui, né? A gente tem a nossa ala, tá? Aí, então, né, depois desses elementos de encontro, a gente vai definir aqui mais, né, formalmente o que é viga transversina e viga longarina, né? Então, a viga transversina são as vigas do sentido transversal, tá? Pensando ali, né, no perfil longitudinal que a gente viu, são aquelas vigas no sentido transversal, que atua geralmente sem receber carregamentos principais da superestrutura. Tá? Elas são dimensionadas mais para prevenir as deformações nas seções transversais da superestrutura e melhorar a distribuição de cargas verticais entre a longarina. Então, se você pensar, né, numa estrutura onde a gente tem 2 vigas longarinas, sem nenhuma transversina, aí depois a gente começa a colocar algumas transversinas, tá? Ligando essas 2 longarinas. Ali, a gente acaba, né, aumentando a rigidez, porque eu acabo travando essas vigas longitudinais por meio dessas vigas transversinas, né? Eu faço travamento ali em 3 pontos, né, em 3 posições da minha viga longarina, eu transformo esse conjunto todo de vigas num conjunto muito mais rígido, tá? Então, vai servir para reduzir as deformações, né? Eu acabo reduzindo os comprimentos de deformação dessa viga longitudinal. Então, eu reduzo as deformações, distribuo melhor as minhas cargas verticais, porque a minha estrutura ela vai passar a trabalhar também como uma grelha, né?
Mas as estruturas de suporte mesmo, tá? São as minhas vigas longarinas. Essas transversinas, elas vão ajudar na distribuição, tá? Vão ajudar o tabuleiro a funcionar como grelha, mas elas são dimensionadas mais para travamento aí, tá? Para aumentar a rigidez dessa estrutura de suporte. No caso da nossa ponte de estudo, a gente vai ter uma transversina no apoio e uma transversina, né, uma transversina em cada apoio e uma transversina no vão, com seções transversais diferentes, tá? Aqui no meio do vão, né, a transversina vai estar ligada à viga longitudinal, mas ela não tem nenhum tipo de apoio, tá? No apoio, ó, a gente enxerga a nossa transversina aqui, né? E ela tem uma largura maior, tá vendo? Ó, quando a transversina no apoio tem 40 centímetros de largura, enquanto a transversina no meio do vão tem 30 centímetros de largura. E aí, nós temos ainda as longarinas, tá? Longarinas, então, pessoal, são as vigas longitudinais, a gente chama também de vigas principais, tá? São essas aqui, né? Ó, em planta a gente enxerga elas aqui, tá? No caso da nossa ponte de estudo, nós temos duas vigas longitudinais. Então, essas vigas longarinas, elas podem ser pré-moldadas ou moldadas em loco, pode ser de concreto armado, pode ser de concreto protendido, tá? Elas devem ter, então, as dimensões que garantam a resistência necessária do sistema estrutural e que possam, claro, acomodar as armaduras principais, tá? Então, é a nossa estrutura, né, o nosso elemento principal que vai receber as cargas do nosso tabuleiro e encaminhá-las aí para as nossas estruturas de fundação. No caso da nossa ponte modelo, a gente tem duas vigas longarinas, tá, que se apoiam sobre tubulões sem transmissão de momento fletor. No caso, a gente tem uma viga em ponte, não uma viga em pórtico, né? Aqui a gente não tem transmissão de momento fletor da viga para o pilar, a gente tem uma situação de viga simplesmente apoiada, tá? Esses apoios das vigas nos tubulões, eles são feitos por aparelhos de apoio que vão funcionar como rótulas, tá? Eu não tenho daí transmissão de momento ali. E eles podem ser feitos de algum material rígido, como algum material metálico ou concreto, ou de algum material flexível, como algum elastômero ou muito comum borracha neoprene, como o caso dessa figura, tá? Essas borrachas neoprenes que podem ter ou não camadas internas de aço. No caso dessa figura, ó, a gente tem uma borracha neoprene 54 centímetros de altura com 4 camadas internas de aço, tá? E aí, novamente, nós temos duas seções diferentes para as vigas longarinas, né? Nós temos a viga longarina no apoio e a viga, né, a seção da viga longarina no meio do vão, certo? Então, aqui, ó, a gente consegue enxergar, então, nós temos metade da seção, né? Mas aqui a gente tem uma seção transversal da viga, então a gente enxerga aqui o nosso tubulão, né? A gente tem dois tubulões aqui, né? E aí ligando esses dois tubulões a gente tem uma viga travessa, criando aí uma estrutura porticada para minha mesoestrutura, né? Dois tubulões ligados por uma viga travessa, tá? E aí apoiado sobre esse tubulão a gente tem a nossa viga longitudinal, tá? E aí, no meio do vão, né, a seção da viga longitudinal ela é assim no apoio, mas aí no meio do vão ela é diferente, tá? É uma viga assim, né? Pensada mais aí como uma viga I. Né? E aí a gente não tem nenhuma estrutura de suporte, é claro, porque é a viga, né, a seção da viga no meio do vão. Então, essa viga longarina, ela tem a seção alterada, né? Então, ela tem essa seção no meio do vão aqui, aí conforme ela vai chegando próximo do apoio, essa seção ela vai aumentando e vai se tornando essa seção retangular que eu representei aqui, tá? Bom, agora então, né, fechamos os elementos aí geométricos, né, as características dos meus elementos de viga, vamos falar sobre as cargas, né? Na aula de hoje a gente estuda as cargas permanentes e na próxima aula, se der tempo eu começo hoje, a gente vai falar sobre as cargas móveis, tá? Então nós sabemos que as estruturas elas estão sujeitas a carregamentos permanentes, que são aqueles que permanecem, né, cujas intensidades aí podem ser consideradas constantes durante toda a vida útil da estrutura,
Tá? Isso é uma definição da NBR 7187 de 2003. Então, essas cargas, como o próprio nome indica, elas estarão permanentemente aplicadas sobre a estrutura com valor constante ao longo de toda a vida útil. Nós temos as cargas variáveis ou acidentais, que são aquelas que apresentam variabilidade, ora estão sendo aplicadas, ora não estão. No caso de pontes e viadutos, o principal exemplo são as cargas móveis de tráfego de veículos e pessoas, tá? Em especial tráfego de veículos. A gente estuda isso na próxima aula, como fazer o levantamento de cargas móveis. E nós podemos ainda, eventualmente, ter as cargas excepcionais, que são aquelas de geralmente alta intensidade e curto período de aplicação, são incontroláveis aí pelo ser humano, estão associadas aos fenômenos da natureza, como terremotos, furacões, né? Aí são cargas excepcionais com baixa probabilidade de ocorrência. Aqui no Brasil a gente não dimensiona, né, considerando essas cargas excepcionais, só para alguma região ou outra específica que tem aí uma incidência de sismo, né? Senão, não, a gente vai considerar ações permanentes e variáveis. Agora falando, né, o tema da aula de hoje, falando das cargas permanentes, elas são principalmente representadas aí pelo peso próprio dos elementos estruturais, tá? Mas no caso de pontes, qualquer outro elemento que tiver fixo na minha ponte, eu vou considerar também como carga permanente. É o caso das barreiras rígidas, dos postes de iluminação, tá? Dos passeios, né, das minhas lajes de passeio, da própria pavimentação, né, a camada ali de CBUQ da pavimentação, eu vou precisar considerar como carga permanente também, tá? Além, é claro, do próprio peso próprio da estrutura. Como a gente calcula essas cargas permanentes, professor? É muito simples, basta multiplicar a área ou o volume daquela peça de concreto pelo peso específico do concreto armado ou protendido. Tá? Nesse caso, o peso específico para estruturas de concreto armado ou protendido, a gente vai considerar como sendo 25 kN por metro cúbico. Tá? Então, aí vai depender. A minha carga permanente vai ser uma carga distribuída ou uma carga localizada. Né? Eu vou voltar aqui. Ó, no caso aqui, ó, a minha viga longarina é uma viga longitudinal, ela se distribui ao longo de toda a minha ponte. Então, o que a gente vai fazer aqui é o levantamento. Lembra, a gente quer dimensionar a viga principal da ponte, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é o levantamento das cargas permanentes que atuam sobre a minha viga principal, certo? Então, o peso próprio dessa viga principal vai ser o quê? Vai ser uma carga uniformemente distribuída ao longo de toda a viga, certo? Ela entra como uma carga distribuída. A laje da viga, que está aqui, ó, essa laje também, ó, ela acompanha toda a minha viga longitudinal, né? Vai ser também uma carga distribuída. Agora, as minhas transversinas são elementos pontuais, ó, eu tenho uma transversina em cada apoio e uma transversina aqui no meio. Dessa maneira, o peso próprio dessas transversinas, elas vão atuar como cargas localizadas na minha viga longitudinal, tá? Assim como a estrutura aqui lateral de cortina e laje de aproximação, tá? Elas atuam como cargas concentradas nas extremidades dos balanços aqui da minha viga longitudinal, tá? Então, e analisando elemento a elemento e verificando qual elemento exerce uma carga distribuída e qual elemento exerce uma carga concentrada sobre a viga longitudinal da ponte, tá? Quando eu tiver um elemento que causa carga distribuída, basta multiplicar a área da seção transversal desse elemento pelo peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Quando eu tiver um elemento que causa carga concentrada, aí eu preciso calcular o volume, tá, desse elemento, né, o volume de concreto desse elemento, e multiplicar daí pelo peso específico, aí sim eu tenho uma carga concentrada, ok? Vamos resolver uma situação problema, então, pessoal, onde eu acho que daí tudo isso vai ficar mais claro? Você, então, é trainee de uma grande empresa de engenharia, tá? É responsável pelo projeto de uma ponte na cidade de São Paulo. Após definirem algumas medidas previamente adotadas da estrutura, chegou a hora de fazer o levantamento das cargas permanentes. Então, agora, você vai começar a levantar o carregamento permanente que atua sobre a nossa viga longarina, tá? No caso dessa nossa ponte de estudo, certo? A gente começa, então,
gente começa, então, calculando o peso próprio dessa viga longitudinal, né? Lembrando que eu tenho seções que mudam, né? Eu tenho uma seção no apoio que é diferente da seção no vão, né? Então, vamos calcular essa carga permanente em relação ao peso próprio da longarina. Bom, o seu peso próprio vai ser uma carga distribuída, certo? Logo, eu vou multiplicar a seção transversal pelo peso específico do concreto. Aqui, no caso, a gente tem a carga no meio do vão dessa viga longitudinal, a carga G permanente. A gente calcula a área da seção transversal dessa viga no meio do vão e multiplica pelo peso específico. No caso aqui, ó, o autor do livro de vocês, né, no exemplo que ele pegou, ele divide essa seção transversal em 3 figuras geométricas, tá? Um retângulo, um trapézio e mais um retângulo. E aí começa a calcular a área, tá? Aqui é a composição de figuras geométricas e cálculo de área, tá? Não tem muito segredo. Então, por exemplo, esse primeiro retângulo aqui, ó, é 0,45 metros de base vezes a altura de 0,25. Né? Aqui essas medidas estão em centímetros, tá? Daí a gente calcula em metro. Mais a área desse trapézio aqui, ó. Esse trapézio tem uma base maior de 45 centímetros e uma base menor de 25 e uma altura de 10 centímetros aqui, né? Então, a área do trapézio é a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, ou seja, 0,45 mais 0,25 dividido por 2 vezes 10 centímetros aqui, ó, 0,1 metro. Mais aí a área desse último retângulo aqui, né? Que é, nossa, tá horrível essa canetinha aqui do PowerPoint, hein? Que é uma área desse retângulo aí de 25 centímetros por 1,60, ou seja, 0,25 por 1,60 metros. Essa é a área da minha seção, multiplico por 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto, e chego a uma carga de 13,68 kN por metro. Aí eu calculo esse mesmo peso próprio, só que no apoio. No apoio eu tenho uma seção retangular de 45 por 200 centímetros, ou seja, 0,45 por 2 metros, vezes 25, que é o peso específico, eu tenho uma carga no apoio de 22,50 kN metro. Aí a gente vai para calcular o peso próprio das transversinas, tá? Lembra, as transversinas, elas estão localizadas, né, em posições específicas da minha viga longitudinal. Logo, elas vão causar cargas concentradas, tá? Então, eu começo calculando, então, o peso próprio da viga transversina no meio do vão, né? O enunciado aqui nos dá que a transversina tem uma espessura de 30 centímetros e uma altura de 140, né? Ou seja, uma base de 0,30, uma altura de 1,40 e tem um comprimento total de viga de 5,05 metros. Então, para calcular o volume dessa transversina, basta multiplicar 0,30 por 1,40 por 5,05. Né? O volume da minha transversina vezes o peso específico do concreto, eu encontro que essa transversina pesa 53,03 kN. Só que aí, essa transversina, ela está apoiada sobre duas vigas longitudinais. Lembra que a gente tem duas vigas longitudinais de apoio? Então, essa transversina está apoiada nessas duas vigas longitudinais, ligadas a essas duas vigas longitudinais. Então, eu preciso dividir esse peso próprio em dois, tá? Porque eu estou analisando apenas uma dessas vigas. Então, eu divido esse peso próprio por 2 para encontrar aí qual é o peso que essa transversina no meio do vão causa na minha viga longitudinal, em uma única viga. Né? Então, 53 dividido por 2, eu chego aí a um valor de 26,52 kN, que vai ser a carga concentrada no meio do vão. Aí, eu ainda preciso considerar a mísula, né? Porque no meio do vão eu tenho a minha viga transversina de 30 por 1,40, né? Só que, conforme ela chega, né, perto da minha laje, eu vou enlarguecendo, né? Eu vou aumentando aí a seção transversal de concreto para fazer, né, para ajudar nessa transição de tensões da laje para a viga. Tá? A gente faz esse alargamento da seção, né, esse aumento de concreto próximo à laje, através dessas mísulas, tá? Que tem uma seção aí triangular. Tá? Então, eu calculo a área dessa mísula, que é uma mísula de um triângulo de 15 centímetros por 60, tá? Então, eu faço a área do triângulo
0,60 vezes 0,15 dividido por 2, multiplico por 2 porque eu tenho duas mísulas, tá? E aí, multiplico a área, então, né, dessas duas mísulas pelo comprimento que essas mísulas têm para encontrar o volume delas, né? Veja que aqui eu faço diferente, eu já considero o comprimento 2,525, que é o quê? Que é o 5,05 dividido por 2, tá? Então eu já estou encontrando o peso próprio para uma das vigas, tá? Eu já dividi esse comprimento por 2, tá? Então já estou multiplicando por 2,5525, multiplico esse volume aí que eu encontrei, né, por 25, que é o peso específico do concreto, e chego a uma carga localizada em função da mísula da minha transversina, no meio do vão, de 5,68 kN. E eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para a transversina no apoio, né? No apoio, eu tenho, então, uma seção de 40 centímetros por 1,65, então 0,40 vezes 1,65, vezes o comprimento dessa transversina, que no apoio ela é um pouco menor, ela tem 4,85 metros de comprimento, tá? Então aqui eu tenho o volume da minha transversina, divido por 2, tá? Para ter a carga para um apoio só, e multiplico por 25, chego a um peso específico, a uma carga própria, a um peso próprio de transversina de 40,01 kN. Faço a mesma coisa para a mísula, tá? A mísula tem a mesma dimensão de 0,15 por 0,60. Então, ó, considerando as duas mísulas da minha viga transversal no apoio, eu tenho duas mísulas vezes a área do triângulo, 0,60 por 0,15 dividido por 2, vezes o comprimento dessa mísula. Aqui, novamente, ó, ao invés de utilizar o comprimento inteiro de 4,85, ele já dividiu por 2, tá? Então, ele considerou um comprimento aí de 2,425, que já é correspondente à carga que a viga vai receber em função dessa mísula, tá? Então, 2,425 multiplicado por 25, eu chego a uma carga concentrada de mísula aí de 5,46 kN. E aí, continuo calculando agora as minhas lajes, tá? Lembrando que eu tenho uma laje em balanço para o passeio e uma laje da minha pista de tráfego, que é uma laje entre vigas, tá? A laje em balanço, ó, é um trapézio, né, de base maior 35 e base menor 20, uma altura de 1,65 de trapézio. Então, eu tenho aqui, né, para a laje em balanço, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, então 0,20 mais 0,35 dividido por 2 vezes 1,65. A área dessa laje em balanço multiplico por 25, que é o peso específico do concreto, chegou a um peso próprio de 11,34 kN por metro. Lembrando que as lajes, as barreiras rígidas, todas elas estão dispostas aí longitudinalmente na minha ponte, então vão exercer cargas distribuídas. Por isso que o que eu estou fazendo aqui é multiplicar a área da seção transversal pelo peso específico do concreto, e aí eu chego a uma carga distribuída, tá? No caso da barreira rígida, o enunciado nos dá que essa seção aqui da barreira rígida tem uma área de 0,18 metros quadrados, muito bom, porque a gente tem que dividir tudo isso aqui em áreas menores. Multiplicamos 0,18 por 25, chega a uma carga, né, de peso próprio da barreira de 4,50 kN por metro. E aí eu analiso essa laje entre vigas, tá? Estou considerando metade da laje, né? Porque eu estou considerando só o peso que vai para uma das minhas vigas. Então eu preciso considerar metade dessa seção transversal. Eu tenho aqui, então, uma seção transversal de laje entre vigas de trapézio também, né? Com base maior 0,25, mais base menor 0,20, dividido por 2 vezes comprimento aí dessa metade, né, dessa laje entre vigas, que é 2,52 metros. Multiplico toda essa área pelo peso específico do concreto e chego a uma carga de 14,20 kN por metro. Aí tenho ainda a mísula da laje, né, aqui, ó, preciso considerar ainda a mísula dessa laje, né. A mísula da laje vai ser uma carga distribuída também.
correspondente aí à seção desse triângulo, 0,60 por 0,15 dividido por 2, vezes o peso específico do concreto. Eu tenho uma carga distribuída em função da mísula da laje de 1,2 kN por metro. Por fim, eu considero todo esse conjunto de encontro, né? O conjunto aí de cortina, tá? Que é essa estrutura aqui, consolo da laje, dispositivo de apoio, e a laje de aproximação, tudo isso aqui tem uma área transversal de 1 metro quadrado e um comprimento de 4,30. Então, ficou fácil para calcular o volume, né? Eu só multiplico a área de 1 vezes o comprimento de 4,30, divido por 2, porque metade desse peso que vai para cada uma das vigas principais, né? Para cada uma das vigas longitudinais. Então, esse volume dividido por 2 vezes o peso específico do concreto, eu chego a um carregamento de 53,75 kN, é carga localizada, tá? Aí eu ainda preciso considerar as minhas duas alas, né? Eu tenho uma ala em cada extremidade da minha cortina, então cada viga principal vai receber aí o peso de uma dessas alas. O enunciado já diz que a ala tem uma área de 11,60 e uma espessura de 0,20, então basta calcular o volume, né? Área vezes espessura, 11,60 vezes 0,20 é o volume da minha ala, multiplico pelo peso específico do concreto e chego que cada ala vai pesar aí 58 kN. E como eu tenho duas alas, cada viga vai receber o peso de uma ala. Então, nas extremidades, eu tenho o peso da cortina mais o peso da ala, ou seja, 53,75 mais 58. É justamente o que eu faço nesse próximo slide, né? Eu vou encontrando os diversos pesos, eu vou somando as diversas cargas que eu tenho na região do apoio e na região do vão, conforme eu fui encontrando aí, né? Então, eu tenho cargas distribuídas na região do vão, eu vou somar o quê? O peso próprio da longarina, da laje, da barreira Jersey ali, né? Da barreira rígida, né? Da mísula, da laje, tudo isso é a carga distribuída, né? Na região do vão e na região do apoio. Aí eu somo as minhas cargas concentradas, né? Que são o quê? As transversinas com a mísula da transversina. Né? Eu vou ter cargas concentradas diferentes, uma na região do apoio e uma na região do vão, em função da seção da transversina. E aí tem as cargas concentradas nas extremidades, que é o quê? Né? É a carga da cortina e da ala. 53 mais 58, eu chego a uma carga total de 111,75 kN por metro. E aí, por fim, nós temos esse esquema estático, né, da viga principal, que é como a gente representa essa carga para depois fazer análise estrutural e construir os diagramas de força cortante e momento fletor. Né, o nosso esquema estático, então, de carregamento permanente sobre a viga principal é esse. Tá? Nós temos uma carga distribuída, ó, no meio do vão de 44,84. Aí, quando a gente chega a 4,5 metros do apoio, ó, essa carga começa a aumentar até chegar ao valor máximo no apoio de 53,66. Tá? Então, ó, veja que no apoio eu tinha uma carga máxima e no meio do vão uma mínima, eu faço essa distribuição. Tá? O autor considerou ó, um comprimento de 4,5 metros, que é a partir desse ponto que eu começo a ter o aumento da seção transversal da minha viga principal, né? Que é o que causa esse aumento aí no valor do carregamento. Tá? Então, esse aumento de seção transversal da viga é representada por esse aumento aí linear da minha carga, do meu carregamento. Aí tenho cargas concentradas no meio do vão de 32,20, no apoio de 45,47 e nas extremidades aí uma carga concentrada de 111,75. Vamos guardar esse esquema estático de carga permanente para a viga principal, que a gente vai voltar a ele para calcular daí os nossos momentos máximos, nosso momento máximo e a nossa força cortante máxima nas aulas seguintes, tá? Então, ó, calculamos a carga permanente, vamos guardar essa informação, ok? Chegamos ao momento de dúvidas. Eu não sei se eu começo o conteúdo da próxima aula, né? Que a gente daí vai ter que fazer a aula 3, né? Mas deixa eu ver se a gente recebeu dúvida. Bom, recebemos bastante dúvida, então eu acho que não vai ter como a gente começar a próxima aula, tá? Vamos discutir essas dúvidas.
Vamos lá. Primeiro, o Aurênio perguntou o seguinte: professor, só tirando uma dúvida, verifiquei que as pontes de pequenos vãos são os pontilhões. Sim, Aurênio, é um termo muito utilizado, né? Pontilhão. Para pontilhão vai ser uma ponte pequenininha, tá? Mas é um termo assim, eu nem sei dizer, né? Tipo, limite, até vão de, sei lá, até vão de 5 metros é um pontilhão. Isso aí eu não sei dizer, viu? Nunca, não me lembro de ter visto na literatura uma definição assim. Mas, de fato, pequenas pontes são pontilhões, tá? É um termo que pode ser utilizado também. A Daniele perguntou, professor, é na transversina que encontramos as juntas de dilatação? Não, não encontramos, tá? A gente vai ter junta de dilatação quando a gente tiver descontinuidade da estrutura. No caso da nossa ponte em viga, a gente tem descontinuidade só lá no encontro, né? Quando a minha viga, né, meu tabuleiro acaba e eu chego, né? Quando a minha viga acaba e eu chego na minha cortina. Tá? Ali eu tenho descontinuidade de estrutura, então ali eu vou ter uma junta de dilatação. É claro, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com, vamos pensar, né, numa viga longitudinal com 3 apoios, simplesmente apoiada, aí eu tenho no meio do vão, né, descontinuidade de viga. Então essa ponte ela é composta por duas vigas, né, uma viga que tá lá, né, até o meio o apoio do meio do vão, e aí começa mais uma viga. Então ali eu teria uma junta de dilatação, tá? Nesse caso. Mas só porque eu tenho descontinuidade da minha viga, tá? A junta de dilatação sempre vai estar nos espaços ali, onde eu, né, nas regiões onde eu tenho descontinuidade da estrutura. As lajes pode ter juntas de dilatação, né? Se eu tiver descontinuidade de lajes de grande extensão, eu preciso ir, né, sempre de comprimentos em comprimentos, aí, dependendo da área, né, da largura da laje, eu preciso colocar a junta de dilatação, tá? Fazer descontinuidade da laje e colocar a junta de dilatação, tá bom? A Patrícia mandou a seguinte contribuição. Ela falou que, infelizmente, na cidade de Guarulhos, essas pontes não têm o caimento de 2%, causando aquaplanagem. Então, Patrícia, é um problema sério, né? Isso aí é erro de execução, talvez de projeto, mas eu imagino que seja mais um erro de execução mesmo do pavimento, né? A gente precisa garantir essa declividade transversal, né? Esse caimento de 2% aí, para que a água não fique empoçada, né? A água ela é muito perigosa, ela causa justamente esse fenômeno de aquaplanagem que a Patrícia citou. Né? Então, para a segurança do tráfego de veículos sobre as pontes, é muito importante fazer a drenagem. Tá? E aí o Anônimo mandou a seguinte pergunta: como é feita a saída de drenagem nas pontes? Será através de tubulações embutidas dentro da estrutura? Olha, eu não diria que embutida, eu diria que externa mesmo, né? Aparente, tá? Eventualmente eu não tem por que embutir, né? Porque você vai perder seção transversal, para dar manutenção depois é difícil, tá? Então não vai ser embutida na estrutura, não, vai ser aparente ali, né? Ao lado da estrutura, mas aparente, tá bom? E aí é uma série de tubulações, né? Uma série, você tem os drenos, aí os drenos captam essa água e leva para uma tubulação, e aí essa tubulação vai direcionar, encaminhar para um lugar seguro, né? Se for uma ponte aí, né, de grande vão, eu posso até liberar essa água no próprio corpo hídrico ali, não tem problema nenhum, é uma ponte, né? Eu só preciso de fato, o que é importante é retirar essa água da pista. A Ângela perguntou se a ala é feita de concreto. Ângela, é um elemento de concreto armado mesmo, tá? Por isso que a gente calcula, né, o volume dessa ala e multiplica pelo peso específico de concreto armado, tá? É um elemento de concreto mesmo. É um elemento que está junto com a cortina ali, tá? Essa ala, ela tá ali para dar mais estabilidade à minha estrutura de contenção. O Murilo perguntou se a altura do trapézio deveria ser 15. Qual trapézio será, hein, Murilo? Vixe, Maria. Qual
trapézio, hein? Se pudesse ser mais específico, Maurício. Desse aqui, será? Se você conseguir ser mais específico, Maurício, daí eu volto aqui e a gente vê, discute, tá? Uma dúvida que chegou aqui, o aluno não colocou o nome, mas ele perguntou o seguinte: professor, sempre vai ser quilonewton por metro? Depende, só se for carga distribuída, tá? Eu acho que até tem um erro aqui no slide. Ó, aqui essas cargas concentradas, ó, é quilonewton só, né? Não é quilonewton por metro. As distribuídas é quilonewton por metro, tá? Aí, aluno, deixa eu responder essa dúvida, que vai servir, eu acho que para mais alunos talvez, tá? Não é sempre quilonewton por metro, vai depender. É quilonewton por metro quando eu tiver carga distribuída, tá? As minhas cargas concentradas são dadas em quilonewton, porque é carga localizada, concentrada, tá? Então aí a gente precisa analisar bem qual é o elemento que a gente está calculando o peso próprio, tá? Se esse elemento tiver distribuído ao longo de toda a minha ponte, no caso, se a gente está calculando o peso próprio, né, a carga permanente para minha viga longitudinal, né, então o peso próprio dessa viga longitudinal é uma carga distribuída. A laje, eu tenho laje, né, ao longo de toda a minha viga, então também é carga distribuída, tá? Eu tenho a laje em balanço ou a barreira, né, lateral de proteção ao longo de toda essa ponte, essa viga longitudinal, então aí é peso distribuído, tá? É carga distribuída. Por isso que a gente calcula a seção transversal do elemento e multiplica pelo peso específico. Agora, os elementos que eu tenho localizados na minha estrutura, aí eu tenho que calcular o volume deles, não é mais área, é volume, e multiplicar pelo peso específico para encontrar a carga localizada em quilonewtons. Tá? No nosso exemplo, seria o quê? As 3 transversinas e os aparelhos que estão ali nos encontros, né? Os nossos dispositivos do encontro, cortina, laje, de aproximação, ala, né? Então, separem bem, observem bem o elemento que vocês estão calculando, tá? Se for um elemento pontual na minha viga longitudinal, né, que se apoia sobre a minha viga longitudinal, se for elementos pontuais na minha ponte, aí eu estou considerando carga localizada, multiplico o volume pelo peso específico. Agora, quando for um elemento que eu tenho sobre toda a minha ponte, aí é uma carga distribuída. Calculo pela área da seção transversal vezes o peso específico e eu tenho uma carga distribuída em quilonewton por metro. Tá bom? Essa diferença é muito importante entender. Daí o mesmo aluno que perguntou sobre o professor, perguntou sobre quilonewton por metro, é o Bruno José, e aí ele falou, foi isso que eu observei, por isso perguntei, é isso mesmo, tá, Bruno? Esse slide, o último slide, né, não é quilonewtons por metro, tá? Ó, quilonewton para carga concentrada e quilonewton por metro para carga distribuída. Tá, o Murilo falou que é o primeiro corte, vamos lá no primeiro corte para ver, então. Esse aqui, Murilo? Ó, esse é o primeiro corte do nosso exercício, tá? Ó, mas eu acho que não deve ser esse não, né? É que você não anotou o número do slide. Sempre que vocês tiverem dúvida, pessoal, lembrem de anotar o número do slide aqui e falar, professor, no slide 17, não seria isso? Que daí a gente se localiza melhor. Tá, aqui, ó, a altura desse trapézio é 10 centímetros mesmo, mas eu acho que não é isso que você está se referindo, né? Ó, eu preciso encerrar por aqui, que o nosso tempo acabou, e a gente já tem, né, uma próxima aula aqui nessa cabine. Então, eu vou me despedindo por aqui. O Murilo falou sim. É nesse? Murilo, então é isso mesmo, tá? Essa altura aqui é 10 centímetros mesmo, tá? Não é 15, não. Tá? Ó, a cota aqui, ó, né, a cota de altura aqui, ó, é 10 centímetros, tá bom? Então, é o trapézio, né, a base maior mais base menor, vezes a altura, 0,10 centímetros, ok? Belezinha, então, Murilo.
Dúvida solucionada. Então, eu vou fechando por aqui, pessoal, a aula de hoje, tá? Nos vemos semana que vem. Eu desejo a todos um bom fim de semana, tá? Me despeço por aqui, bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Na próxima aula a gente vai estudar carga móvel daí, tá? Levantamento de cargas móveis. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.